porque creio que, se não todos, a maioria conhece. Ele é pastor titular da primeira igreja aqui da cidade. Está com ele também a sua esposa, a sua família, e é apenas 1/3 da família, né? Os outros 2/3 ficaram. Fica aí o nosso abraço para toda a família. Enquanto estava ali em pé, pensando na apresentação aqui, né, daquele que vai compartilhar conosco da palavra de Deus, me lembrei um pouco do meu passado, porque vim para cá em 2015, para esta região, e estava pensando algo que eu não tinha refletido antes, porque hoje está conosco ele, amanhã estará também o reverendo Wagner, que é da 7ª igreja. E essas duas figuras são importantes na minha vida. Não na ordem, né? Mas primeiro o Wagner, porque foi, como a gente costuma dizer no seminário, foi a minha véia de quarto. Então foi meu companheiro de quarto por 3 anos. E é por conta do Wagner que eu vim para essa região. E também é por conta do Arlos que eu vim para cá e desde 2015 estamos aqui. Vamos completar o ano que vem já 10 anos nessa região muito boa, que nós temos visto assim do agir de Deus na nossa vida. Temos entendido que Deus nos trouxe para cá para trabalhar muitas coisas na nossa vida, no nosso coração. Então, louva a Deus por isso. Louva a Deus também pela vida do Arlos, que teve que me tolerar alguns bons anos. E eu também a ele. E assim a gente vai caminhando. Quero convidá-lo aqui à frente. Ele é quem vai ser usado pelo Espírito Santo para ministrar ao nosso coração aquilo que Deus quer nos ensinar. Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz. Eu louvo a Deus com o coração agradecido pela vida desse conselho da igreja, pela vida do reverendo Erickson, um convite, né, que foi feito para estar com vocês aqui nessa noite. Poder retornar a essa igreja, já pude vir aqui outras vezes, não muitas, mas já pude vir aqui outras vezes, e eu louvo a Deus, porque eu me sinto um privilegiado, né, por ter sido lembrado pelo conselho, pelo reverendo Erickson, e por ter sido convidado. Que Deus recompense aos queridos em nome de Jesus. O Erickson é um amigo, né, nós trabalhamos juntos por 4 anos, e desde então o Senhor tem preservado, né, a nossa relação. Outro dia nós conversávamos e falamos, né, que parece que a nossa relação se estreitou ainda mais depois que ele saiu lá da igreja, né? E temos caminhado juntos já durante esse período. É alguém que eu guardo no coração, não somente ele, mas a família dele, né? A Flávia também. A pequena que, quando vem, eu estou com a Lindy, ela nem me vê, né? Ela corre direto para a Lindy, já abraça a Lindy. Mas louvamos a Deus pelo privilégio. E louvamos a Deus pela história dessa igreja. Uma história que tem sido escrita pela mão do Senhor e que tem sido sustentada pelo poder do Senhor. Então, bendito seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. E eu peço a você que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto sagrado, pois nós estudaremos dos versos 1 a 10 de Efésios no capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Esse é o texto que nós nos deteremos então para procurar a instrução do Senhor, procurar ouvir a voz do Senhor através da explanação dessa passagem. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou precisar que você permaneça com ela aberta até para conferir aquilo que nós formos falando à medida da exposição. A carta de Paulo aos Efésios é tida como uma carta que retrata a obra de Deus sobre a vida da igreja.
para alguns estudiosos, é uma carta específica sobre eclesiologia, ou sobre o estudo da igreja. Mas é possível dizer também que a carta de Paulo aos Efésios nos ensina muito sobre a soteriologia, ou a doutrina da salvação. De modo que essas duas meio que se abraçam na carta de Paulo aos Efésios. O curioso dessa carta é que são 6 capítulos. Basta você olhar rapidamente, você vai ver que são 6 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele desenvolve a parte doutrinária da carta. E nos 3 últimos capítulos, o apóstolo Paulo ele aborda mais as questões práticas. Então, se você puder, dê uma olhada aí na sua Bíblia. No capítulo de número 1, ele discorre sobre o plano maravilhoso de Deus, da salvação, elaborado na eternidade. No capítulo 2, ele fala como esse plano ele foi executado na história da humanidade. No capítulo 3, ele fala do alcance desse plano de salvação, incluindo na mesma realidade, na igreja, tanto judeus quanto gentios, e esta ideia se mescla no final do capítulo 2 e o capítulo 3. A partir do capítulo 4, na parte prática, o apóstolo Paulo vai tratar sobre como aqueles que foram salvos devem desenvolver a sua vida cristã, como aqueles que foram salvos devem viver. E aí, então, ele fala da unidade da fé no capítulo 4, e também no capítulo 4 começa a falar sobre a santidade de vida. Ele vai falar sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo e as implicações que a vida cheia do Espírito Santo traz para o lar, né, alcançando o relacionamento do marido e da mulher, alcançando o relacionamento dos pais e dos filhos, alcançando o relacionamento dos senhores e dos servos. E aí então ele chega no final, no capítulo 6, e ele vai dizer o seguinte: olha, essa vida cristã que vai ser desenvolvida aqui neste mundo é uma vida cristã que vai enfrentar uma realidade de batalha espiritual. E é por isso então que o crente tem que se revestir da armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do diabo enquanto estiver aqui no mundo. Então, em linhas gerais, esta é uma descrição breve da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos com os nossos olhos voltados para o capítulo 2. O capítulo 2 é aquele capítulo que fala da execução do plano de salvação na história da humanidade. Eu quero fazer então a leitura e gostaria que vocês acompanhassem, por favor, a leitura do texto sagrado. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. São esses versos que nós vamos estudar. E ao estudar esses versos, eu quero responder uma pergunta juntamente com os irmãos, ou aos irmãos aqui nessa noite, que é a seguinte: o que é a igreja? Será que essa passagem pode nos ensinar algo a respeito da igreja? Nós estamos em um aniversário de igreja, então seria oportuno para nós pensarmos sobre a natureza da igreja, ou a identidade da igreja, o que é a igreja. Quando nós falamos dessa pergunta, queridos irmãos, é possível falar que as respostas para a mesma são diversas.
desde aquelas que estão de acordo com a Escritura Sagrada, ou que procuram fazer uma descrição fiel ao que a Bíblia diz a respeito da igreja, até mesmo aquelas que não têm nada a ver com a igreja e que partem até mesmo de definições que são pejorativas em tempos onde a igreja tem sido atacada constantemente. Então, vejamos. Pelo lado da fidelidade, da descrição da Escritura, alguns vão dizer que a igreja, por exemplo, é a noiva de Cristo. Biblicamente falando, é correto dizer isso, claro. Ainda, alguns outros vão dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Está certo também, é claro que está certo. Então, são descrições bíblicas que remetem a uma fidelidade de exposição. Mas, por outro lado, nós vamos ter algumas outras definições pejorativas, né? A igreja é um grande negócio. A igreja é um ajuntamento de pessoas que não pensam, né? Bitoladas, que não tem nenhum tipo de raciocínio crítico nos tempos modernos, e por aí vai. Existem extremos diferentes para definir a igreja. Eu não quero, de modo algum, lançar uma definição nova ou inventar uma definição, nada disso. Eu quero tão somente partilhar uma definição que esse texto nos dá dentro da estrutura dele. Se nós olharmos para esse texto bíblico, nós vamos ver que ele se divide de um modo muito claro para nós entre os versos 1 a 3 e depois dos versos 4 a 10. De tal modo que os versos 1 a 3 nos mostra o estado de morte que envolve ou que envolvia os membros da igreja, e do verso 4 a 10, o estado de vida que envolve os membros da igreja. Então, olhando para essa definição, ou para esta divisão dupla que a passagem nos dá, eu quero dizer nesta noite que igreja é o seguinte: a igreja é uma comunidade composta por pessoas que estavam mortas e que agora estão vivas, por causa da obra de Cristo e para a glória de Deus. Pronto, essa é a definição que eu quero trabalhar com vocês. Igreja é uma comunidade de pessoas que estavam mortas e que agora estão vivas por causa da obra de Cristo e para a glória de Deus. Essa é a definição que nós vamos trabalhar a partir de agora. Olhando, é claro, para essa dupla divisão que o texto mesmo nos oferece. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para os versos 1 a 3, a fim de que observemos aqui a descrição do estado de morte. Descrição do estado de morte de quem, pastor? Bom, daqueles que estão na igreja, ou daqueles que agora estão vivos. Qual era o nosso estado de morte quando nós ainda não tínhamos Jesus Cristo? O texto sagrado vai mostrar para a gente, versos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos. Quando? Outrora. Encontraram? Outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. De maneira bem objetiva, mantenha a sua Bíblia aberta e vá observando juntamente comigo. Primeiro, como nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E em um estado de morte, nós não tínhamos nenhuma inclinação para aquilo que era agradável a Deus. No estado de morte espiritual que nós experimentávamos antes de Cristo Jesus, nós não tínhamos nenhuma inclinação para desejar aquilo que satisfizesse o coração do Senhor e que alegrasse o coração do nosso Deus. Porque como um morto espiritual, ou como um cadáver espiritual, nós não ouvíamos, nós não sentíamos, nós não tínhamos fome, nem sede de justiça e nem desejávamos a presença do Senhor. Diante de Deus, então, antes de Cristo, nós éramos classificados como rebeldes, fracassados, porque tudo aquilo que fazíamos era para ofender a Deus e a sua santidade.
Exatamente isso que o texto está dizendo. Se não, vejamos, perceba aí, como que nós vivíamos. Olhe para a sua Bíblia. O texto bíblico vai dizer que nós vivíamos em completa desobediência. E vejam então agora as classificações dessa completa desobediência que tornam inegável este fato. Primeiro, nós seguíamos o curso do mundo. A nossa natureza, ela estava inclinada para aquilo que era mal. Perceba, todos nós, indistintamente, no quesito morte, temos ou tínhamos o mesmo pai, Adão. Todos nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos. Não há um sequer que entre nós aqui, nesse ambiente, que tenha nascido já santificado, regenerado, salvo. Não. Consequentemente, seguíamos o curso do mundo. E você sabe, assim como eu, que a nossa amizade anterior pelo mundo tornava-se inimizade contra Deus. Porque ao desejar as coisas do mundo, nós estávamos em uma direção oposta àquilo que Deus desejava para a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo continua, e ele vai dizer aí de um modo muito claro, algo que é muito forte, e que muitas vezes a gente tenta evitar falar, a gente tenta evitar pensar. Mas se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver, por favor, no verso 2, dizendo que nós seguíamos as propostas de Satanás para a nossa vida. Está aí no texto. Seguindo ou segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar é de fato o diabo. O diabo é o grande pai dos rebeldes. O diabo é o grande pai daqueles que vivem em completa rebelião contra o Senhor. Talvez você ainda não tenha reparado, mas o apóstolo João vai escrever e ele vai dizer na sua carta que a humanidade se classifica em duas descendências, fazendo ali, é claro, uma referência àquilo que já está em Gênesis, no capítulo 3. Existem aqueles que são filhos do diabo e existem aqueles que são filhos de Deus. E o fato é que quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, as propostas de Satanás, assim como funcionou com Eva, funcionava com a sua vida e com a minha vida. E nós seguíamos e nos alimentávamos dos pratos cheios que ele trazia para a gente. É exatamente isso que está aqui. Exatamente isso. Mas veja que Paulo vai dizer logo na sequência que fazíamos isso sentindo prazer. Olhe para a sua Bíblia e você vai ver que o apóstolo Paulo escreve e diz assim, satisfazendo, nós estávamos satisfazendo as inclinações da nossa carne, verso 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós nos agradávamos daquilo, porque o nosso coração se deleitava no pecado. É exatamente isso. É por isso que a nossa vida era uma vida de completa depravação. Uma depravação total. Uma depravação tal que as nossas ações e as nossas escolhas reproduziam o mau cheiro da morte espiritual que estava alojada em nosso coração. É exatamente isso, queridos. Diante de tudo isso, dê uma olhada para o final do verso 3 e perceba aí o que é que nós merecíamos. Veja o que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Porque o texto bíblico vai dizer que éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Os demais aqui são aqueles que ainda permanecem mortos. Éramos filhos da ira. Estávamos reservados para receber a justa ira de Deus sobre a nossa vida. E não se assuste, porque aqueles que permanecem mortos e resistem a Deus,
eles já estão, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, no Evangelho narrado por João, no capítulo 3, verso 18, e conforme as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 1, eles já estão debaixo da ira, porque Deus os abandonou aos desejos do seu próprio coração, e assim eles já estão desfrutando de juízo. Assim estávamos, assim vivíamos, mortos em nossos pecados e delitos. Verso 4, por favor, leia comigo. Graças a Deus, olha só. Verso 4, a uma só voz, leiamos juntos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora começa então a outra descrição, não mais do estado de morte, mas do estado de vida. Porque a igreja é essa comunidade que reúne pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos, mas receberam vida pela graça de Deus, porque Deus os amou, e agora desfrutam dessa vida. Nós, queridos, estamos vivos, graças a Deus. Espiritualmente falando, não estamos mais mortos. Recebemos vida. É exatamente isso. E agora, observemos esse estado de vida a partir do verso 4. Sigamos com a mesma didática. Primeiro, dê uma olhada para o verso 4 e para o verso 5. E veja agora então, essa descrição de como de fato estamos. Então, Deus, na sua riqueza de misericórdia, e é curioso, porque por duas vezes Paulo vai falar da riqueza de Deus aqui. Uma está aqui no verso 4, você encontra aí essa riqueza, Deus sendo rico em misericórdia. Vá para o verso 7, dê uma olhada agora no verso 7, e a riqueza de Deus vai ser mencionada de novo. E agora está sendo mencionado o quê? A riqueza da sua graça. Então é rico em misericórdia e rico em graça. Esses dois conceitos são conceitos muito interessantes e muito bonitos. Lá em casa nós temos o costume de ensinar os meninos esse conceito, especialmente quando eles fazem alguma coisa que não deveriam fazer. E aí então nós aproveitamos o momento para ensinar os dois conceitos para eles, ou a diferença entre os dois conceitos. E nós então explanamos da seguinte forma. Então eles fizeram algo e merecem ser disciplinados. Merecem ser disciplinados. Naquele momento em que eles merecem ser disciplinados, nós, em alguns momentos destes, nós deixamos de disciplinar. Quando nós fazemos isso, nós estamos exercitando o quê? Misericórdia. Porque a misericórdia é deixar de dar aquilo que merecemos. E aí então eles nos pedem algo logo em seguida. E eles não merecem receber. E aí então a gente coloca em prática o conceito da graça. O que é a graça? Dar aquilo que não merece. E aí então nós aplicamos com eles. Olha, vocês mereciam ser disciplinados, mas por misericórdia não foram. Vocês não merecem receber tal coisa, mas por graça estão recebendo. Isso é misericórdia e graça. Na misericórdia, vocês deixaram de receber o que merecia. Na graça, vocês estão recebendo aquilo que não merecem. E foi assim que Deus te tratou e me tratou. Porque nós merecíamos o fogo do inferno, a ira de Deus. E Deus não nos deu, porque aplicou essa ira no seu Filho amado na cruz do Calvário. E nós recebemos, mesmo sem merecer, a salvação, a vida eterna. Isso é graça. E aí então aqueles pequenos pecadores já vão aprendendo o que significa misericórdia e graça. Exatamente isso. Rico em misericórdia, rico em graça. O que foi que Deus fez? Dê uma olhada para o verso 5. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E você precisa olhar para o verso 5, porque diz, juntamente com Cristo. E aqui nós temos uma referência à nossa união a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, porque se não fosse pela obra de Cristo, nós não estaríamos vivos. Por isso que é juntamente com Cristo, pela graça, é que vocês são salvos. Nós recebemos vida. E a pergunta que você deve fazer, talvez olhando para o verso 4, é por quê? Por que que Deus fez isso? E a resposta está no verso 4, ela vem em alto e bom tom para a gente dizendo assim, olha, bom som para a gente dizendo, olha, porque Deus decidiu nos amar.
Você se recorda daquilo que o Senhor falou para Israel lá no Antigo Testamento e que Moisés declara para o povo? Não pensa vocês que Deus escolheu vocês porque vocês... Não. Ele quis amar vocês. E porque Ele quis amar, Ele os salvou, Ele os chamou, Ele os tirou do Egito. Você e eu só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor ao Senhor é uma resposta ao amor que Ele tem por nós. Então, é a grandeza desse amor de Deus, manifestado na sua misericórdia e graça, que nos leva a amá-lo e a viver com Ele e para Ele. Por que que recebemos vida? Porque Deus quis dar. Por isso. Porque Ele decidiu amar você e eu, mesmo não tendo você e eu beleza nenhuma para atrair a Deus. Ele falou, vou amar, mesmo assim. E Ele decidiu fazer isso. E agora, a partir do verso 6, observe comigo o que foi que Deus operou na sua vida e na minha vida. O que foi que Deus fez na sua vida e na minha vida? Bom, nós podemos dizer, no verso 6, que Deus operou na sua vida e na minha vida uma obra de ressurreição. Porque nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Então Deus nos chamou para a vida. Uma ressurreição o quê? Espiritual. Operada graciosamente, quando o Espírito Santo abriu o seu entendimento e o meu entendimento, para que nós pudéssemos contemplar a beleza do Evangelho, e encantados então com Cristo, nós recebemos vida. Uma obra de ressurreição. Mas dê uma olhada para o texto, ainda no verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não foi só uma obra de ressurreição, foi uma obra também de exaltação. No que diz respeito à nossa união com Cristo, nós estamos em um lugar de honra e de glória para sempre. Se você não crê nisso, por favor, quando chegar em casa, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Estão ali os representantes da igreja, os 12 anciãos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, os 24 anciãos, ou seja, a representação simbólica da igreja de todas as eras, está próximo do trono de Deus, em um lugar celestial, para a glória de Deus. Nós estamos representados neles, e um dia estaremos eternamente com o Senhor, acima de todo principado e potestade, porque estes estarão condenados ao fogo do inferno. É uma obra de exaltação. Uma obra de exaltação. Mas dê uma olhada mais adiante. É uma obra também de salvação. Contemple no verso de número 8. Porque pela graça sois salvos. Salvos do quê? Nós somos salvos da ira. Nós somos salvos da condenação. Nós somos salvos do pecado. Éramos escravos do pecado. Agora nós somos servos da justiça. Isso é maravilhoso. De tal modo que o pecado não nos domina mais. Eu sei, talvez você esteja assim, pastor, mas eu ainda peco. Não preocupa não, eu também ainda peco. Mas tem um detalhe. Nós não temos mais que temer a condenação por causa do pecado. E nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Mas lamentavelmente nós ainda seguimos a influência dele. Enquanto aqui estamos. Mas um dia estaremos livres de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ainda, olha a obra de transformação que Deus fez na sua vida e na minha vida. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu quero que você dê uma olhada para o verso 10. Por favor. Dê uma olhada para o verso 10. O texto diz assim, pois somos o quê? Feitura. Encontraram? Pois somos feitura dele. A palavra feitura aqui é a palavra grega que dá origem à nossa palavra poema. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós somos uma obra de arte do Criador. Espiritualmente falando, ele nos fez um poema para declarar o seu amor ao mundo, porque a face do seu Filho agora resplandece na nossa face. É por isso que nós somos esse poema de Deus, criados em Cristo, para revelar a glória de Deus ao mundo através da nossa vida, que Paulo vai chamar aqui de boas obras. Boas obras.
Nós somos esse poema de Deus, essa obra de arte. Percebe? Estávamos mortos, fedendo da podridão do pecado, e agora nós somos um poema que revela a glória de Deus no mundo. Isso é maravilhoso. Há uma última pergunta que a gente precisa responder ainda desse estado de vida. Como você e eu devemos viver? Paulo também trabalha isso aqui. Se você puder, olhe para o verso 7. E no verso 7 o apóstolo escreve dizendo que nós fomos salvos em Cristo, estamos sentados nas regiões celestiais, e ele fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Para mostrar o quê? Para mostrar o quanto nós somos bons, para mostrar o quanto nós somos capazes, para mostrar o quanto nós... Não é para te mostrar e não é para me mostrar. Deus não reparte a sua glória com você e comigo. Deus quer mostrar a riqueza da sua graça nas gerações vindouras. Ele quer, através da sua vida e da minha vida, revelar Ele mesmo. É Ele. Porque é sobre a obra dEle. É sobre Ele. Não é eu e você. Não cabe nenhum papel ensimesmado aqui. Cabe um papel que aponta não para nós, mas que aponta para o nosso Salvador. Então nós devemos viver com humildade e gratidão, porque nós recebemos uma dádiva, que foi a salvação. Mas ainda devemos viver na prática das boas obras. Está aqui no texto. Basta você olhar para o verso 10. Criados em Cristo para as boas obras. O que nós podemos falar sobre boas obras? Bom, nós podemos falar o seguinte, que ninguém aqui é salvo por causa das boas obras. Mas que todo aquele que é salvo para viver na prática das boas obras. Nós podemos dizer que não é por causa das boas obras que nós vamos para o céu. Mas conforme as palavras de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, nós levaremos acompanhadas conosco as nossas obras. Então, não cabe aquele discurso de que não devemos praticar as boas obras. Mas o que seriam as boas obras? Particularmente, queridos, eu penso que boas obras aqui não é uma referência direta a montar uma cesta básica e entregar na casa de alguém. Boas obras aqui tem a ver com o fato de replicarmos em nossa vida o caráter de Cristo. De vivermos aqui neste mundo em mansidão, fidelidade, em bondade, em longanimidade. Um fruto do Espírito Santo, que reflete Cristo em todas as nossas atitudes. Servindo como Cristo veio para servir. Aí sim, aquele que tem o caráter de Cristo servirá e abençoará outros. Não entregando uma cesta com uma mão e segurando o celular na outra para fazer uma selfie e postar dizendo, olha o que estamos fazendo. Não é isso. Mas é viver como Cristo viveu. Reproduzindo as virtudes apresentadas por Ele, que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito Santo. É tornando Cristo conhecido através de um caráter completamente transformado pelo poder de Deus. É assim que todos nós devemos viver. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que estavam mortos e que agora estão vivos por causa da obra de Cristo Jesus e para a glória de Deus. Assim é a igreja, que pertence ao Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, quando eu falo sobre igreja aqui, eu não estou falando necessariamente da organização eclesiástica, mas eu estou falando do organismo vivo. Estou falando de nós, crentes. E nós, crentes, que recebemos a vida como um presente de Deus, e que estamos vivos, nós não podemos mais, meus irmãos, viver como se estivéssemos mortos. Nós não somos mais chamados para viver em nossos desejos e pensamentos, mas naquilo que Deus quer que vivamos. Ainda, devemos nos lembrar sempre, o apóstolo encerra a carta falando isso,
estes que estão vivos, que fazem agora a peregrinação da vida cristã, precisam se recordar que como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, eles estão envolvidos em uma batalha espiritual, e a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não podemos, vivos espiritualmente falando, andarmos sem a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir desta armadura, compreendendo que tudo o que fizermos aqui deve ser para a glória dele. E mais, o vivo, que faz parte da igreja, que está nessa comunidade, ele vive agora com os seus olhos voltados para a vida eterna. Porque aquele que o salvou prometeu que voltará, e ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós um dia estaremos reunidos com ele para todo o sempre. Eu quero que você, nesse instante, reflita. Você que já tem experimentado de vida, agradeça a vida concedida em Cristo. Agradeça. Mas é necessário olharmos sinceramente para o nosso coração e perguntar: Senhor, a vida mesmo em mim? Há algo que a gente precisa dizer, né? Tem um hino que nós cantamos, que ele fala assim, né? Alguns até brigam por causa da teologia dele. Eu não quero ficar brigando por causa da teologia dele não, viu, presbítero Tivino? Mas o hino fala: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. As coisas espirituais parece que a gente sempre deixa para depois. Mas pode não haver um depois. E o tempo de acertar a nossa vida com Deus é agora. E se o Senhor lhe trouxe aqui, ou se você está vendo essa transmissão, está sendo transmitido, pastor? Não. Você precisa compreender que esse é o tempo oportuno do Senhor para a sua vida. Não deixa para depois, não. Feche seus olhos, fale com o Senhor em oração, coloque a sua vida diante dele. Ó Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Ó Pai querido, nós rendemos graças porque pela Tua palavra o Senhor nos mostra de um modo muito claro que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça fomos salvos. O Senhor decidiu nos amar. E o Senhor provou esse amor para conosco pelo fato de ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. E nós, ó Deus, queremos bendizer ao Senhor nesse instante. Nós, ó Pai, que já reconhecemos essa obra na nossa vida, nós Te louvamos, nós agradecemos e nós engrandecemos o nome santo do Senhor. Gratos, ó Pai, porque nós estamos vivos espiritualmente falando, por causa do poder do Senhor que operou na nossa vida. Pai amado, em nome de Cristo, que o Senhor mesmo, por obra do Espírito Santo, inquiete os nossos corações, para que possamos viver, ó Deus, de um modo digno da vocação que fomos chamados. Como um verdadeiro poema do Senhor,
que reflete a face de Cristo, onde quer que estejamos. Que a nossa vida seja usada para a glória do santo nome do Senhor. Permanece conosco, ó Pai. Permanece operando na vida desta igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a liderança desta igreja, os presbíteros, os diáconos, o pastor, os professores, aqueles que estão envolvidos nas atividades desta igreja, na dinâmica desta igreja. Põe a sua mão de graça aqui neste lugar e abençoa poderosamente esta igreja para a glória do Senhor. Que ela seja, ó Deus, um verdadeiro luzeiro do Senhor aqui nesta região, alcançando vidas e vendo o poder do Senhor transformando essas vidas. Permanece conosco, ó Pai, guarda-nos pelo teu poder. Nós te louvamos com corações agradecidos por essa noite. E agora, filhos e amados do Pai bendito, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.